noite a todos. Vamos então iniciar hoje um curso bíblico sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, que eu penso que é um dos livros muito desconhecidos, ou pelo menos um livro que talvez todos tenhamos um bocadinho o receio de ler e não entender. O que é que Deus nos quer dizer com todas as imagens, com toda a simbologia que aparece neste livro? Um livro que muitas vezes nós interpretamos como sendo um livro que fala do fim do mundo, que fala de acontecimentos terríveis que vão acontecer e que devem anteceder ou coincidir com o fim do mundo. Portanto, há assim uma visão muito negativa, também talvez um pouco pessimista em relação a este livro. No entanto, e isso está no tema, o livro do Apocalipse no contexto da esperança, no entanto, sobretudo, como toda a palavra de Deus, o livro do Apocalipse é um livro de esperança, que transmite esperança. Como toda a palavra de Deus, nós podemos dizer que é um livro que se foca particularmente, pelo menos neste objetivo de transmitir esperança. Transmitir esperança a todos os que acreditam em Cristo, a todos os que abrem o seu coração a Cristo. Nós temos a graça de ter connosco o Padre Pedro Paulo Alves dos Santos. Ele é doutor em Teologia Bíblica, doutorou-se em Roma em 1997, como ali vemos. É doutor em Letras no Rio de Janeiro em 2006. Penso também gosta muito de filosofia. Claro que a filosofia também entrará nas letras, certamente. Gosta de história e penso que gosta das ciências humanas em geral. E por isso é uma grande graça tê-lo connosco. Ele está connosco durante alguns meses este ano e tem vindo celebrar missa aqui na igreja de São José. Numa altura ou noutra poderá também ir a São João Batista. No fundo também tem vindo dar-nos a sua ajuda como sacerdote, e conhecendo a sua formação, lembrar-nos que era uma boa ideia pedir ao Padre Pedro Paulo que orientasse um curso sobre um dos livros da Bíblia. E então, muito obrigado, Padre Pedro Paulo. Passo-lhe a palavra. Vamos começar pelo vídeo. Não sei se querem introduzir. Sim. Boa noite a todos. Eu espero que o meu português brasileiro não interfira muito na compreensão. Eu espero que não. Nem se alguém aqui há de agradecer, sou eu. Primeiro, pela gentilíssima e fraterna figura sacerdotal do Padre João. Esse elogio vale para toda a equipe, tanto o Padre Jorge como o Padre Pedro. Eu tenho estado mais próximo do Padre João, que me convidou então para, aproveitando a minha estadia aqui, eu vim me aproximar da universidade com pós-doutorado e aproveito o tempo, obviamente, para ensinar, já que esse é meu ofício há muitas décadas no Brasil. Além de tudo, sou sacerdote, 40 anos, e tenho o ensino como parte integrante da minha vida sacerdotal, visto que no centro
No cristianismo está o mistério. O mistério exige desafios mentais, espirituais e históricos. O mistério exige discernimento. Por isso o cristianismo nunca teve problemas com a razão, como os modernos acham que nós temos problemas com a razão. Não temos nenhuma. Ao contrário, graças ao mistério, a razão alcançará, o humano alcançará uma das suas medidas mais altas, porque o mistério não exige um microscópio. Pelo contrário, o mistério exige uma visão muito profunda da realidade. Arranca da realidade, nela introduz algo que o homem com os olhos não percebe e não entende. Bem, para começar o curso, eu gostaria de acionar esse curso, antes de mais nada, ele vai exigir de nós algo que no mundo da literatura, das teorias, nós chamamos de adequação. Livros pedem adequados contextos de leitura, seja a cultura no qual o livro emerge, seja o leitor. Essa dupla não pode se separar. Tanto que há livros que jamais serão lidos pela maioria das pessoas, por não terem interesse, preparação ou contexto para aquele livro. Há épocas em que alguns livros, algumas obras são esquecidos nas prateleiras, depois são tiradas das prateleiras e vêm para o cinema, vêm para o teatro, outras nunca saem. Homero nunca saiu das prateleiras do mundo ocidental, mas vem sempre reeditado, relido no cinema, na arte, no teatro. O Apocalipse é um desses livros. Quando, em 94, decidi o doutorado com o mesmo professor que havia feito o mestrado, ele já faleceu, saudosa memória, o padre Hugo Vânio, jesuíta. Ele era considerado então o maior estudioso no mundo sobre o livro do Apocalipse. E eu escolhi como orientador exatamente por uma palavra de um outro professor do curso de letras, um alemão, professor de Stanford. Ele dizia: meu filho, escolha livros, temas que tenham um futuro epistemológico, porque alguns temas estão na internet e devem morrer logo, logo. Eles nascem, fazem certo artifício e depois falecem. Alguém precisa suscitá-los. Não, o livro do Apocalipse é um livro que não precisa de artifícios. Toda vez que confrontado, lido e interpretado, ele move a imaginação, move a inteligência e supõe que haja uma sociedade que, de certa maneira, podemos chamá-la também de apocalíptica. E o cristianismo é uma dessas sociedades apocalípticas, graças a um termo que nós vamos estudar durante o curso, que é a escatologia. Graças à escatologia, que está arraigada no pensamento e na lógica cristã, ou seja, do próprio Cristo, nós não podemos ignorar esse dado em que, de quando em quando, a escatologia, ou seja, o tema do fim, se radicaliza, e essa radicalização do tema ou do fato, os antigos judeus e gregos chamaram Apocalipse. Por isso, em 2020, em plena pandemia, fiquei preso em Lisboa, como todo mundo, não havia aviões para o Brasil. Falei, então vou aproveitar, eu chego sempre em Portugal em dezembro, depois das aulas, fico aqui até o início das aulas lá. Mas naquele ano eu fiquei de dezembro a maio, porque as passagens eram canceladas. Vamos aproveitar. Então tomei um amigo pelo braço, que é um grande produtor, trabalha com a área de internet. Nós produzimos 3 vídeos. Eles se chamam A Trilogia do Fim do Mundo. Eu queria tratar, aproveitando a atmosfera desesperada no início da pandemia, para rever e reler esse tema. E esse é uma trilogia por quê? Porque eu dividi essa temática em 3 etapas, 3 perspectivas. A primeira, como cinema, cultura e arte viram, expressaram, desenharam, propuseram o fim do mundo. Depois, a ciência. Eu lembro que me desloquei ali para o Museu de Ciências de Lisboa e gravei o segundo vídeo ali. E as ciências, o que dizem sobre o fim do mundo? Ignoram, representam, calam-se. E, por fim, a trilogia termina, obviamente,
uma pergunta sobre as religiões e o fim do mundo, desde o mito grego até o cristianismo. Hoje eu proponho para começarmos a exatamente, não só ouvirmos falar de um livro chamado Apocalipse, mas eu queria que todo mundo saia daqui um pouco apocalíptico, não é? Assim, pensando na vida de uma maneira transformada. A gente faz isso muito no dia do funeral, porque a gente não está lá para ouvir, mas os padres falam, dizem muito, olha, aqui está um defunto, pense na vida. Um defunto é uma boa ocasião para você pensar na sua própria vida. O fim, o defunto é a imagem do fim, ou do início, depende de quem está olhando, de quem está amparando, de quem está presente. Por isso esses vídeos, e eu vou propor depois que todos possam recebê-lo. Eu não sei como vai ser o sistema de material, para o que decidir, se é do executivo, como é que vocês podem receber para assistir os 3, com calma, cansou, desliga, porque são vídeos relativamente longos, não são vídeos de minutos, é uma aula, quase que uma introdução de um curso, então eles são médios, não são curtinhos. Espero que a produção, que eu achei muito boa, ajude a assistir, e sempre lembro que haverá uma defasagem pequena, linguística, entre os nossos portugueses. Eu teria preferido que a expectativa da arte nesse campo, impacto, sabe, mais som. Eu tenho Carmen namorando a propósito, mas não deu certo. Assim, então, parece uma meditação assim, depois da missa. Na verdade, o vídeo tem o papel, ou se espera, né? Talvez depois na pequena tela seja mais interessante perceber os elementos que se dispuseram. Mas qual foi o objetivo deste vídeo? Iniciar nossa conversa sobre o livro do Apocalipse. Se a sua cabeça não aceita, não entende, não quer saber, por exemplo, sobre o fim do mundo, para que ler o livro do... Mas não só o livro, a arte. A espiritualidade da igreja passará por muitos autores, sobretudo místicos, que mostram o fim do mundo. Aqui em Portugal, a Virgem mostrou o inferno. A primeira coisa que os 3 garotos tiveram que ver foi o inferno. E os catequistas de hoje diriam que ficariam traumatizados. Mas a Virgem chamou 3 garotos e mostrou o inferno. Para começar a revelação. Isto é, quando uma civilização se crê muito segura de si mesma, onde as coisas que sempre foram continuarão a ser, e tudo parece um simples espanto, inclusive o tema da morte, parece um espanto. Às vezes eu ouço as pessoas dizer assim, padre, se eu morrer, o que ela está pensando na vida? Como se eu morrer? Mas você pode dizer quando, também não te interessa, quando morrer, morreu. Mas dizer se eu morrer, é nenhuma visão de si mesmo. No Brasil, não sei, em Portugal, as pessoas viram a boca para dizer que não gostam de alguma coisa. E vira a boca para lá, pode virar para cá, pode virar para lá, você não morreu também. E o importante é que esta morte, para nós cristãos, tem um outro significado, para além daquele biológico, previsível. Porque o biológico é previsível. Claro, a morte tem circunstâncias desafiadoras, como crianças, mães grávidas, os aviões vão caindo, não é que temos uma palavra avassaladora para definir a morte, mas ele é um fenômeno que nos atropela. Quando morre um grande amigo, um parente, a mãe, o pai, um primo, alguém que estimamos, normalmente, se as pessoas não forem muito tolas, elas aproveitam aquele dia para conversar com a morte. Tenho muita pena, às vezes, de ver que em ambientes como os cemitérios, etc., as pessoas vão, parecem tratar de um assunto social. Estão lá por causa de um primo, de um parente, mas eu às vezes não percebo a dor, o silêncio e a oportunidade. Porque não precisamos todos os dias pensar na morte, mas de vez em quando ela mesma nos chama a atenção e pede atenção. E a morte, no fundo, porque parece tão aterradora, e o é, porque ela rompe, interrompe, e isso nos assusta. Nossa vida inteira. Não precisa de morte, não. Pega uma doença, se quebrou
as pernas, não pode, por enquanto, ir trabalhar, está no hospital, sua vida muda. Dinâmica de casa, agora tem a sua vida interrompida por um acidente, por uma doença, por uma cirurgia, pelo desemprego. Chegar no trabalho, alguém chamar, passe no RH. Aqui fala do RH, passe no RH, olha, o senhor está dispensado. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Você volta para casa e diz, e agora? Está interrompido o processo normativo de sustentação, que era o salário. Por isso esse livro, como vários outros na Bíblia, concentra-se sobre a questão da interrupção, do desastre, mas, como disse o Padre João no início desta Santa Missa, desta conferência, nós não estamos lidando, por exemplo, com o livro do Antigo Testamento, que apresenta um certo pessimismo, e que é um sinal de inteligência na antiguidade. Se eu não sei nada sobre o futuro, se eu não recebi uma palavra sobre a vida eterna, eu tenho, por inteligência, a obrigação de ser ao menos pessimista. É uma exigência da inteligência. Se não há nada, não viva como se houvesse alguma coisa. É impossível ser feliz se não há nada, se nunca houve, se não haverá. Eu acho engraçado ateus alegres. Não sei de que alegria eles têm, porque não tem futuro. Tudo que tem de maravilhoso morre. Efemérides, tá bom. Enquanto nós humildemente olhamos a morte e dizemos que ela se abra, o São Francisco já se chamava a morte de irmã, para dizer que ela é uma porteira, ela é uma porteira, ela vai nos abrir finalmente a última visão da nossa vida. Bem, agora eu pedi a todos que trouxessem a Bíblia, fizeram? Celular, como achar melhor. Eu vou agora expor a estrutura do nosso curso, como será, como eu vou dispor as aulas e o que temos em jogo. Eles conseguem enxergar aquilo lá? Dá para enxergar o quadro? Então vamos lá. Foi uma proposta de título do Padre João, que nós uníssemos esse curso, ou melhor, contextualizássemos esse curso no ano da esperança, no ano extraordinário da esperança, para lermos o livro como companheiro nesse roteiro que o mundo inteiro vai fazer. O mundo inteiro vai a Roma, passar pelo portal, uma imagem tão antiga na história da humanidade e da religião, os portais, explorados pelos místicos não cristãos ao longo da história. Pois vamos nós cristãos passar pelo portal, que é Cristo. Eu sou a porta, diz ele, eu sou a porta. Por mim passarão, entrarão e sairão. Sou a porta. Vamos lá. Eu tenho que passar. Muito bem. Outra coisa que eu farei, estimulando-os o tempo inteiro, é colocar em voga uma das formas artísticas mais interessantes para o Apocalipse, e que seguramente o Apocalipse inspirou essa arte, que é o surrealismo. Arte do século XX, não por acaso, arte da grande imaginação solta. Vamos ao século XVI, e a mestra Santa Teresa d'Ávila dirá às suas noviças, nós sabemos que padres e noviços, durante o seminário, tem que, entre os muitos aprendizados, por exemplo, comer qualquer coisa. Eu aprendi no seminário, não tinha saída, era aquilo, você tinha que comer e pronto. Mas, sobretudo, entre as coisas que aprendi estava a distração. Para um estudante, para um seminarista, para um monge, o pior inimigo é a distração. Quando a gente começa a aprofundar a fé, por exemplo, sabe participar da missa, nem todo mundo sabe. A primeira coisa que você vai combater ao entrar na igreja é a distração. Outros fizeram uma coisa horrível, colocaram a distração dentro da... O Brasil atualmente está numa guerra, porque tanto bate palma, tanto que rebolam, tanto que dançam. Eu chamo de distração, dessa vez é entretenimento. Não sempre é possível que todo aquele movimento mental, afetivo, físico, colabore com aquilo que é clássico,
que é a concentração. Então esse dado é um dado que está colocado bem no início do nosso trabalho, porque o surrealismo, ele desorganiza tudo. E esse é o trabalho da leitura apocalíptica, ela desorganiza. E eu preciso estar muito atento, primeiro, para não rejeitá-la logo, porque eu estou mais seguro daquilo que eu chamo de pé. No Brasil a gente fala pé no chão, com as coisas concretas, estou mais seguro, ali me sinto inseguro. Para onde me levará essa imagem? Santa Teresa vai dizer, muito simpaticamente, para as lições monjas, que a imaginação e a distração eram as doidas da casa. Todo mundo carrega essa doida consigo, que te levar para lá, para cá, durante uma aula, durante a missa, durante toda a vida de luta ou não, ou com as distrações. Inclusive a nível de pecado, muitos dos nossos pecados mentais são frutos da nossa imaginação. Então aqui está, o tempo todo vocês vão receber ondas dos surrealistas, do grande mestre Salvador Dalí até todos os outros contemporâneos. Bem, quais são os objetivos desse curso? Objetivamente, primeiro, possibilitar através de uma exposição clara e didática. Eu vou sempre pedir ao grupo que, como grupo, pergunte, interrogue, interfira. Caso alguma palavra que eu esteja usando tenha um uso diverso no português de Portugal, porque às vezes, por exemplo, fato. Para nós, fato é somente um acontecimento. Para vocês também é eterno, não é isso? Então, logo que cheguei em Portugal, o senhor vai lavar o fato? Eu falei, como que eu lavo um fato? Isso é até interessante a metáfora, lavar um fato. Mas era o fato mesmo. Aí eu fui adquirindo, claro, nesses anos, palavras que são totalmente ou inexistentes ou diversas. Comidas, por exemplo, também, etc. Enfim, tanta coisa. Porque são duas civilizações diferentes, se expressam. Portanto, tudo que não estiver claro. E aqui eu quero distinguir duas coisas. O complexo não é claro, mas é perceptível. Senão não é complexo, é confusão. Uma vez eu quase enganei uma aluna, porque ela virou aquelas alunas que não percebem nada e depois fazem perguntas, né? Então ela terminou a aula com uma síntese. Professor, isso aí está muito confuso. E eu sou professor de letras. Olhei para a cara dela, contei até 20 e peguei a palavra confuso. Sabe o que é confuso, minha filha? Com mais fuso. Já está fuso. Mais diferente. Você ainda bota uma preposição para intensificar o fuso. Ou seja, isso é confuso. Não venha com a história, me confundir. Não. Você só pode se confundir se tiver duas palavras, né? Ou dois caminhos, me confundir entre dois. Mas confusão não chegar no lugar é ausência de sentido. Né? Agora você passa 50 minutos dando aula, o aluno sintetizar, está tudo confuso, foi. Enfim, é o que é. Então aqui, muitas vezes, o tema pode ultrapassar a sua compreensão atual, mas nunca deve ser confuso. É complexo. Por isso, levanto o braço e pergunto. Eu estou supondo, por exemplo, que os senhores têm uma leitura bíblica, né? No sentido de terem clareza sobre algumas questões que estão presentes nos 72, 73 livros da Bíblia, já que o Apocalipse não é um livro à parte, é um livro dentro do cânone. Ele vai ser, e falarei sobre isso hoje, ele é compreendido a partir das mesmas normas hermenêuticas que usamos nos outros livros. Não é extraordinário. Inclusive, ele está presente em unidades que nós todos os anos ouvimos, como por exemplo, e seguramente ele ecoa isso, quando chega o fim do ano, nós pegamos aí o 33º domingo do tempo comum, o 34º, primeiro e segundo do Advento, o Cristo aparece como um discursador escatológico. Não ficará pedra sobre pedra. Um ficará e o outro será tirado. Ou seja, Jesus é muito claro sobre o juízo final e sobre o futuro dos homens. Mas é interessante que essa clareza não está dissolvida, ao contrário, ela precisa ser mastigada.
ela precisa ser ruminada. Eu era pequeno, minha mãe usava essa expressão. Sempre comi muito mal, para dizer que era bom para o olho, para isso, para aquilo, eu não queria. Isso aqui é bom para o olho, eu não gosto, na boca não é bom para nada. Então eu tinha muita resistência para comer, ainda tenho. E ela então, eu estava sentado lá, naquele tempo, graças a uma certa influência portuguesa na minha casa, nós tomávamos sopa toda noite, mais ou menos 33 graus, e tinha sopa, para depois comer a comida. Eu achava aquilo o fim do mundo. Ainda tinha legumes boiando, e para mim era morte. Legume boiando, calor e sopa quente, sem ser bem quente. Então o que eu fazia? Eu me sentava ali e fazia o que eu comesse. Eu botava na boca e não engolia, ficava ali, e eu tinha um parceiro, era a telenovela das 8. A Globo tem uma chamada, um certo controle, ela faz plim plim. Minha mãe hipnotizava-se, que era na hora da novela, e ia embora para a televisão. Você fica aí comendo que eu vou ver minha novela. Vai. Aí o que eu fazia? Tinha uma planta bonita, tudo quanto é canto, mas na frente daí tinha uma planta. Eu pegava uma colher, jogava a sopa na planta, fechava e levava para ela. E às vezes as mães são tão ingênuas e divertidas, ela dizia assim: raspou tudo, duvido que você tenha comido. Entendi, né? Outra vez eu levei com o resto no prato para ver que eu tinha. E ela dizia admirada: essa planta está tão bonita. Ela come sopa todo dia. Essa planta está espetacular. Eu podia comer então depois a batata frita, como eu queria, com bife. Então esse livro, ele tem vai ter essa exigência. Para ler o Apocalipse, você tem que mudar a sua. Mas eu acho que não precisa de muito não. Estamos vivendo em tempos de transformação, de crise. Desde o gênero humano, está tudo em revisão. Ninguém está mais seguro do que pode dizer, do que diz, e sobre o futuro, muito menos. Nós não somos uma civilização de passagem a longo prazo. Os historiadores falam longa duração. Não, parece que estamos produzindo uma historiografia veloz, seriada, e que às vezes se atropela. Veja os índices econômicos. Aí se na Europa vai ter tal índice, depois não tem mais, ou tem menos. Acontece em guerra. Me lembro, estava aqui quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia, sinal vermelho em todas as bolsas, os cereais, etc. Depois as coisas, os conflitos vão se acomodando, mas houve um primeiro momento de muita preocupação. Por isso, a ideia é enxergar o livro do Apocalipse através de uma leitura compreensiva. Essa palavra leitura compreensiva é uma bobagem. A leitura já é compreensão ou não é leitura? Porque aqui leitura eu não estou entendendo o ato de ler, que supõe que eu fui letrado. Não, a leitura que significa se não me engano, é famosa a frase do nosso Camões que diz: navegar é preciso, viver não é dele. É do Fernando, né? Navegar é preciso, viver não. No caso do livro, interpretar é preciso. Por que eu estou dizendo isso, padre? Porque eu vou à missa muitas vezes e não interpreto, nem sei as leituras foram lidas. A missa acaba, tanto faz para o evangelho que o padre. Às vezes o que o padre disse pode interessar. No Brasil eu sempre observo que eles gostam muito das piadas. No fim da missa eles guardaram, também elogiam. Gostei daquela piada, às vezes os irmãos sobre a teologia. Ele gostou da piada. Eu agradeço. Mas, enfim, é o que tem. Ler e interpretar. Digo isso porque é uma crise mundial na educação, que jovens e crianças não têm mais uma capacidade tão apurada de ler e isso é um divórcio perigosíssimo para o cérebro. Perigosíssimo. Por isso a literatura e a arte insistem nesse binômio. Ler é interpretar. Os participantes deverão, após o curso, abandonar qualquer forma de receio diante da linguagem simbólica e da linguagem extrema do texto em função de sua verdadeira doutrina. Outra palavra, várias palavras que eles se guardassem. Extrema. Nunca se falou tanto de extrema. Extrema direita, extrema esquerda. Extrema. Pois é, o livro do Apocalipse navega no extremo. Entendido? Ele quer esticar ao máximo, sem desfigurar a imagem. Pelo contrário, parece que quanto mais ele expande, mais ela entra em quem está diante dela.
quase que sem defesa. O apóstolo não permite que você se defenda dele. Ele não permite. Não é como um romance que pode ir intensificando o autor triste, alegre, as novelas de televisão vão mostrando a evolução do personagem. O Apocalipse, ele imediatamente diz, olhe, e mais, ele pede, exige, por isso a grande imagem da assembleia, que abre o livro do Apocalipse, ele pede, exige uma assembleia que reaja, responda. E as reações nunca são as mesmas, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Por isso que o rito garante que a gente não tenha que reagir todos da mesma maneira. Porque ao longo da sua vida, os mais velhos aqui sabem como assistiam a missa, e como hoje já, cada um que está aqui sabe como rezava quando tinha 15 anos. E como reza? É do mesmo jeito. Você ainda reza como tivesse 15 anos. O Brasil ainda faz assim. Beija para Jesus, dá um beijinho assim. Né? Não, filho, já passou. São Paulo diz, víamos como criança, sentimos como criança, não mais. Que a vida espiritual evolui. Se não evolui, temos um problema, né, Pai? Somos párocos de defuntos e não somos. Evolui. E o livro do Apocalipse, além do impacto, aliás, ele usa o impacto exatamente para provocar a evolução da compreensão. E em contraponto, essa compreensão vem amparada pelo Espírito Santo. Soube da hora? Eu sou capaz de falar horas e horas e horas. Não é o caso, né? Já só tem 10 minutos. Nossa, mãe do céu. Até pouco tempo. Vamos lá. O que nós encontramos, vamos encontrar no centro desse livro. Eu coloquei em vermelho lá o segmento de Jesus Cristo ao longo da história. Isso é o Apocalipse. Só que eu não vou ver Jesus de Nazaré, eu vou ver um cordeiro. Esse é Jesus de Nazaré, no livro do... E ele que vai ser a estrela, o protagonista da narração. Mais ainda, não é um passeio com Jesus, é um caminho feito entre a esperança e o padre João já havia comentado, e os desafios, os dramas. O livro não esconde dramas, ao contrário. Aliás, uma coisa bonita na Bíblia é que não tem conversa fiada. No Brasil, os carioca, nós carioca, gostamos da expressão papo reto. Papo reto. Ou seja, Jesus diz assim, vem me seguir que eu vou te dar muito dinheiro. Você vê no Evangelho isso? Não, venha me seguir, você vai ter a vida mais cruz. Vai ter cruz, tá bom? Então, se você quiser, venha. Mas é caminho de cruz. Mas também ele diz, mas essa cruz vai levá-los aos píncaros da eternidade. Pode passar, porque eu quero falar do programa. A metodologia é essa, exposição e perguntas. Ao levantar as mãos, imediatamente, tem quem levantou a mão lá atrás? Sim, por favor. Disse que podíamos questionar, eu queria perguntar. Sim. Já estamos a começar a viver o Apocalipse? Desde o Apocalipse. Nós vamos ver a resposta a isso, não vem do livro, vem do Cristo. Porque Cristo se apresenta no Apocalipse, como, vamos falar sobre isso, como Alfa e Ômega. Então já estamos. Aliás, diz São João que antes que o mundo fosse criado, já estávamos no Apocalipse. Veremos depois por quê. Claro que precisamos introduzir aqui a percepção do fim do mundo, o capítulo 3 do Gênesis, que nós ouvimos durante um ano na liturgia, o relato do pecado original. Mas vou responder isso porque vamos falar do centro, Cristo no centro da história. Antes, depois. Cristo que salva Adão e também o último homem que admira a terra. Vamos só mostrar a estrutura. Eu acho que depois de escrito, todos recebem esse material para se informar e ficar perguntando. Bem, o fluxograma do curso, as aulas terão uma duração de 1h30, 1 hora que você falou, né? 1 hora. Não, 1h30. Podemos dar mais 10 minutos. Pronto, Tá bom, mais 10 perfeito. minutos. E se desenvolverá entre os meses de fevereiro e março. 4 aulas previstas em fevereiro, inclusive aqui começamos hoje, e depois em março. O engraçado é que, se eu fiz errado, mas são os mesmos dias de março e fevereiro, achei muito curioso. Mesmos dias, né? Aqui, dia 3, 10, 17 e 24.
Eu dividi o curso em duas partes. Estou introduzindo a primeira parte. Na primeira parte, eu vou levantar as questões, não só em torno do livro, já que um texto é incompreensível sem seu entorno, ou ao menos há muita dificuldade de entender corretamente um texto, quando ele sai do nada. Fica complicado um quadro, uma música, uma expressão artística, arquitetura, aí se perguntar por quê, onde e quem demandou aquele produto. Mas também o texto tem suas referências próprias. Não basta uma análise de contexto social, é preciso uma análise de contexto literário. Além da história que o texto conta, na história que o texto vive. São dois mundos diferentes, mas que sim há uma interseção entre esses mundos. Vamos falar das grandes questões. Nós temos lá hoje a abertura, que é a apresentação do curso, os problemas, os senões. Eu tinha preparado o segundo, mas não vai ser possível, em que eu pergunto por que ainda lemos o Apocalipse. Há um historiador famoso francês que diz assim: por que ainda queremos falar com os mortos? Ler o Apocalipse hoje devia ser algo totalmente ultrapassado, porque estamos na era da ciência. A ciência desmentiu tudo isso. A ciência sabe tudo, porque o Apocalipse ainda nos provoca. E como é que ele faz isso? Dia 10, semana que vem, nós vamos ler já o primeiro texto, por mais que eu tenha deixado todos para a segunda parte do curso, mas é preciso ler Apocalipse na sua introdução. E aí vamos entrar em contato, que o curso vai ter duas coisas: ler o texto do Apocalipse concretamente e, ao mesmo tempo, perceber as suas demandas compreensivas, para poder primeiro desimpactar a leitura e perceber assim no texto, porque afinal de contas dizem os teóricos da literatura ou da linguística mesmo, que há um leitor implícito dentro do texto para o qual ele foi escrito, mas há também um leitor externo, que ao longo dos séculos ou milênios encontra-se com esse texto. É o caso dos estudantes que vão estudando o mesmo texto durante milênios em suas universidades. No dia 17, nós vamos entrar no tema da simbologia, porque é preciso dizer algo sobre o modo, a linguagem e a expectativa de uma simbologia. Nós temos isso hoje muito presente na publicidade política. O que o publicitário busca quando ele auxilia um político? Melhorar a imagem, permitir que ele se aproxime do público, no caso a população, e influencie. E o papel da oposição é fazer o governante mais feio possível, mais incompreensível possível. Uma arma fatal é o jornalismo. Você faz uma foto bem feia daquele autor que você não gosta e põe lá. Você que olha, uma pessoa acha que sou horrorosa, não vai ler o que ela vai dizer. Bom, é um recurso simplório, mas bem útil, né? Pois bem, há uma simbologia. Como ler códigos. Por fim, dia 24 de fevereiro, vamos falar desse grande ambiente e teologia, que é a escatologia, e mostrar as relações entre a escatologia, que é a revelação do tempo, e a apocalíptica, que é uma linguagem sobre o tempo. Falarei mais detalhadamente sobre isso. Uma coisa é a revelação, fim dos tempos. Outra coisa é a linguagem, como demonstrá-lo, como exibir esse tema. Em março, começamos a ler textos, mas se as questões levantadas, obviamente eu posso então imergir nos textos. Então nós temos ali o Cristo Cordeiro, o livro do Apocalipse, o capítulo 5, a pergunta que a senhora já levantou e que terá resposta. Afinal de contas, quando começa o Apocalipse? E é bom me avisar que eu já fujo, né? Senão vai começar amanhã, então eu já corro hoje. Não, está em curso. Ele está em curso. Segundo, 10:3, a igreja no Apocalipse. O Apocalipse é um livro da igreja, por isso é um livro da esperança. Não é Nostradamus, é um livro da igreja. Terceiro e penúltimo, o Espírito Santo no Apocalipse, que é um grande tema para entendermos a simbologia e a significação. Durante 4 anos em Roma, nos anos 90, eu estudei exatamente este capítulo, junto com outros, e comparando com o Evangelho de São João,
para entender o que é esse Espírito e quem é o profeta, como funciona a experiência do Espírito a partir de Pentecostes, nos vários ambientes da igreja. E sempre tem São Lucas lá, mas há muitos outros ambientes que expressam a experiência do Espírito na igreja. E o último dia, dia 26, 24, né? 24, a Nova Jerusalém, que é uma pintura espetacular desta cidade sem muros, dessa cidade sem sol, dessa cidade que acolhe não só os 144 mil, mas também a multidão infinita, vestida de branco, com ramo nas mãos e cantando atrás do Cristo, concluindo a epopeia, a épica do Cordeiro. Tá bom? Muito obrigado e espero que tenha sido um pouco útil, que a gente possa começar animado essa leitura do Apocalipse. Eu queria agora rezar, porque no meio do Apocalipse, como é o livro da igreja, lá está ela no capítulo 12. Grande sinal. Meio do livro, grande sinal. Vamos então rezar uma Ave Maria, porque ela também nos acompanha, como acompanha o momento do Cordeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.